Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao canal Nutrição Animal Fácil. Aqui estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, ACOPA e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Bom, o nosso assunto hoje é sobre necessidades nutricionais dos animais, ok? É um assunto de extrema importância para qualquer nutricionista de animais, para qualquer estudante de nutrição animal. A partir do maior conhecimento sobre as necessidades nutricionais, a gente vai poder aplicar isso de maneira muito mais correta na nutrição dos animais. Bom, lembrando que essa aula vai ser dividida em duas partes para que a gente não tenha um vídeo demasiadamente longo, ok? Bom, então vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Bom, eu sou o professor Luiz Machado, trabalho no Instituto Federal Minas Gerais, campus Bambuí. Bom, inicialmente, eu sempre gosto de apresentar as perguntas-chave da aula, justamente para os estudantes se localizarem no que a gente vai falar. Então, as perguntas-chave são as seguintes, ó. O que são as necessidades nutricionais? A gente fala todo o tempo de necessidades nutricionais, mas muitas vezes a gente não para definir. Então, como interpretar as tabelas de necessidades nutricionais? É algo extremamente importante para o nutricionista de animais saber ler uma tabela de necessidades, ok? Quais os principais fatores que alteram as necessidades nutricionais? Ou seja, o que impacta, o que eleva, o que diminui as necessidades nutricionais dos animais, ok? E a gente vai apresentar algumas tabelas aí, né? Alguns exemplos de necessidades nutricionais para cavalos, coelhos, peixes, cães e gatos, além de suínos e aves, que a gente vai falar o tempo todo aqui. Bom, falando em suínos e aves, aqui nós temos um material referência, tá? Quando se fala em nutrição desses animais, que são as tabelas do professor Horácio Rostanho, professor lá de Viçosa. Tive a oportunidade de conversar, até peguei carona com o Horácio Rostanho, é um argentino, né, que veio para o Brasil e se destacou bastante, e se destaca ainda, né, bastante dentro aí da nutrição desses animais. Ele compilou vários resultados de pesquisa em tabelas. Então, a gente tem a tabela de 2000, a tabela de 2005, a de 2011 e, mais recentemente, a de 2017, que está disponível online, né? Se você ir lá no Google jogar Rostanho 2017 PDF, você vai achar essa tabela aqui, que vai te trazer especificações nutricionais para esses animais, níveis de inclusão de alimento, várias equações de predição, bem como a composição dos alimentos para esses animais. Composição dos aminoácidos sintéticos, composição das fontes minerais e composição dos vários alimentos que a gente pode utilizar. Essa tabela de 2017, a grande diferença dela, na minha opinião, é claro que há inúmeras diferenças, há inúmeras novidades quando comparada à de 2011, mas aqui eles incorporam bastante a questão da quantidade de alimentos para os animais. Ok? E a gente a todo momento vai falar aí das tabelas do Rostanho. Bom, a gente fala muito da tabela do Rostanho, mas nós não podemos esquecer que nós também temos outras fontes de necessidades nutricionais, ok? Aqui é uma das fontes que eu vou apresentar para vocês, é o famoso NRC. Então, nós temos um NRC, que é um sistema internacional de necessidades nutricionais, né, de proposta de necessidades nutricionais. Nós temos um sistema NRC para cada espécie. Aqui, por exemplo, o NRC para cavalos, o NRC para suínos, o NRC para gado de corte, ok? E o NRC para cães e gatos. Então, aquele que pretende trabalhar como nutricionista de uma dessas espécies, um dia pode necessitar destes materiais também, ok? Nós temos, então, vários tipos de tabela, vários tipos de informações. O NRC é uma delas e é normalmente o mais citado. Nas nossas disciplinas, a gente costuma trabalhar bastante com Rostanho, ok? Porque eu acho que é um material produzido no Brasil, em condições brasileiras, com animais
brasileiros, né, desenvolvidos aqui no Brasil, embora muita genética venha de fora, ok? Principalmente suínos e aves, esses experimentos com esses animais foram realizados no Brasil e comporam aí grande parte do que a gente tem de necessidades e composição do alimento. Então, eu acho a tabela do Rostanho muito válida. Bom, mas também nós não podemos esquecer que há também os famosos manuais da linhagem, eu vou apresentar para vocês, ou livros de nutrição. Para algumas espécies, eu posso pegar a necessidade nutricional e livro de nutrição daquela espécie, como eu vou apresentar para vocês no final da aula. Bom, vou mostrar aqui para vocês um guia de especificações nutricionais ou um manual das linhagens da Grosseries, ok? Recebi recentemente esse material. Eu fui no site da Grosseries, ok? Depois deixei meu cadastro, eles me mandaram esse material, que é, na verdade, um verdadeiro livro de nutrição aplicada muito bom, ok? Então, aqueles que quiserem formular para suínos, ok? Que quiserem estudar os conceitos, pode trabalhar com guia de especificações nutricionais da Grosseries, que é muito, muito interessante também. É claro que é o seguinte, o nutricionista que trabalha com esses animais da Grosseries, preferencialmente vai estar formulando com esse guia de especificações, porque esse guia traz também as necessidades nutricionais dos animais, ok? Bom, apresentado as nossas fontes, eu vou perguntar para vocês, então, o que são as necessidades nutricionais? Bom, as necessidades nutricionais estão relacionadas, tá, ao nível ótimo de nutrientes oferecido àquela espécie, naquelas condições, para que se obtenha um nível excelente de desempenho. Ou seja, necessidades nutricionais está muito relacionada a um nível de excelência no desempenho produtivo ou reprodutivo. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma galinha que tem a capacidade de produzir 330 ovos ano. Essa galinha vai produzir essa quantidade, o desempenho otimizado, se receber essas especificações nutricionais diárias e por quilo de ração, considerando um determinado consumo. Na verdade, é difícil a gente falar em porcentagem do nutriente na ração, porque o consumo pode variar. Então, a gente diz que as necessidades estão relacionadas ao nível otimizado daqueles nutrientes, ok? Por dia para o animal e por quilo de ração também, ok? As necessidades nutricionais também são chamadas de requerimentos nutricionais e exigências nutricionais. Olha, eu particularmente até hoje não sei qual que é a diferença. Eu uso muito o termo necessidades nutricionais porque meu orientador de doutorado ele gostava bastante dessa palavra, necessidades, então acaba que eu reverbero isso para os nossos alunos, né? Bom, tenha noção de que, olha só, o animal tem as suas necessidades de manutenção, que a gente chama de mantença, necessidades de crescimento, reprodução, lactação. Pode ter 3 ao mesmo tempo, pode ser 2 ao mesmo tempo, pode ser uma só, ou pode ser as 4 ao mesmo tempo, no caso de alguns animais. Ok? Eu poderia saber a quantidade de nutrientes necessário para cada estado fisiológico desse aqui, um animal que está somente em manutenção, quanto que ele precisa de tais nutrientes por dia, eu poderia somar, ok? Então, nas tabelas nutricionais, a gente encontra meio que um somatório para esses animais nessas condições. E lá no corpo da tabela nutricional, ok? Vai ter as especificações do que se considerou para chegar naqueles números ali, ok? Bom, como que as necessidades nutricionais me são apresentadas? Como que eu chego e vejo as necessidades nutricionais? Como que eu, nutricionista, chego e coleto os valores nas tabelas? Olha só. Elas podem ser dadas em nutrientes por dia, como essa tabela da esquerda, tá vendo? Ou nutrientes por quilo de ração, como na tabela da direita. É claro que quando a gente pega por quilo de ração, nós estamos considerando um consumo. E isso é importante, mesmo porque esse consumo pode variar, ok? Não se esqueçam disso. Ele varia verão, inverno, temperatura e conforme vários itens aí, ok? Bom, mas a raiz da necessidade nutricional é nutrientes por dia. O animal precisa de uma quantidade de nutrientes por dia. Então, aqui, nessa tabela, a gente pode ver que uma rã,
em lactação vai precisar de 15.000 quilocalorias ou 15 megacalorias de energia metabolizável por dia, ok? Aqui é a exigência diária. Ela precisa de 855 gramas de proteína por dia, 38,3 gramas de cálcio e aí vai. Porém, quando eu vou formular para esses animais, eu formulo o alimento completo. A energia vem em quilocalorias por quilo e a proteína pode vir em gramas por quilo ou em porcentagem, é mais comum vir em porcentagem. Então, é claro que eu vou ter que transformar isso considerando um consumo diário. Ok? Eu vou considerar, então vou fazer uma regra de 3 simples e vou formular com base, né, nessa porcentagem de proteína, quantidade de energia em quilocalorias por quilo. Aqui no canal nós temos vários vídeos de formulação de ração para esses animais, para aves, para coelhos, então procura aí que tem muita coisa aí. Bom, passando para outra forma, explicando melhor, aqui nós temos as necessidades nutricionais de frango de corte machos e desempenho superior. Então, aqui nós temos várias fases, ok? Frango de corte, posso trabalhar com ele em 3, 4, 5 fases. Quanto mais fases eu trabalho, melhor vai ser o processo nutricional. Porém, a logística, né, dessas fases, de fabricar ração, de distribuir, né, isso na prática pode complicar bastante. Então, se utiliza aí normalmente 4, 5 fases para esses animais, ok? Lembrando que a última fase é a fase de acabamento, onde se retira o promotor de crescimento. Bom, então aqui, veja que as necessidades nutricionais, a tabela aqui, me coloca algumas condições, ok? Um peso médio, um ganho esperado, um consumo, lembre-se, o consumo pode variar, então o consumo que foi considerado aqui para essas necessidades e a exigência de lisina por dia. Hoje as tabelas estão muito ligadas à exigência de lisina. Então, nessas condições, eu vou formular a minha ração com 3.150 de energia, 19,73 de proteína, isso aqui em porcentagem de proteína, ok? 0,837% de cálcio. Então, aqui essa tabela já me dá em porcentagem. Basta eu pegar esses dados, jogar no programa de formulação e formular, ok? É óbvio que nós temos que garantir que esses animais terão este consumo esperado de 141 gramas, ok? Bom, em linhas gerais, então, o nutricionista de não ruminantes, tirando aqui o equino, né, que o equino a nutrição dele, muitas vezes o processo de nutrição se parece muito com o animal ruminante, neste sentido que eu estou falando, mas considerando esses animais que recebem alimento completo, nós trabalhamos com nutriente por quilo normalmente, ok? Normalmente, quando a gente vai formular uma ração para um gato, para uma ave, para um suíno, para um coelho, para um peixe, por exemplo, nós formulamos em nutrientes por quilo. Nós vamos equilibrar a quantidade, né, do nutriente naquele alimento completo e eu vou fornecer para o animal ou de forma controlada, né, o animal em gestação, por exemplo, não pode comer demais. Porco em gestação, se comer demais, vai prejudicar todo o processo reprodutivo. Isso aí vai ser ruim para o dono e para o próprio animal, que vai engordar demais, ok? Agora, animais em crescimento, normalmente eu dou ração à vontade, ok? Nós temos algumas particularidades, então, em linhas gerais, nós equilibramos o alimento e fornecemos ou à vontade ou de forma controlada para o animal, ok? Já o nutricionista de ruminantes e equinos trabalha de maneira totalmente diferente. Ele costuma pegar as necessidades de nutrientes por dia, ok? Quanto que uma vaca precisa por dia? Quanto que uma égua precisa por dia? 22 megacal? Então, esses 22 megacal vão estar dentro dessa quantidade de alimentos diárias. Entenderam? Então, ele considera que os nutrientes devem vir de uma dieta composta por volumoso, um concentrado e, às vezes, um sal mineral. E todos esses nutrientes da necessidade vão estar distribuídos nessa dieta que a gente está comentando. Normalmente, para os animais de cima, a gente trabalha com alimento completo. Agora, de baixo, a gente trabalha com o conceito de dieta, dividida em algumas partes. Bom, a raiz da necessidade nutricional, como eu falei, tá, são em nutrientes por dia, ok? Nutrientes por dia. Porém,
quando eu vou trabalhar aí formulando ração, eu tenho que entrar com os dados em porcentagem no programa ou quilocalorias por quilo, no caso da energia. Então, o que eu faço? Explicando melhor o que eu já tinha comentado antes, imagina você que uma galinha precisa de 300 quilocal de energia metabolizada por dia. Essa é a raiz da necessidade nutricional. O nosso cálculo inicial parte daí, ok? Eu tenho que saber o consumo dessa galinha, pelo menos o consumo esperado, naquelas condições para essa linhagem. Essa galinha aqui, por exemplo, a marrom, ela come mais que a branca. Ela é maior que a branca. Então, as linhagens marrom têm um consumo maior que as linhagens brancas, né? Bom, então aqui, para essa galinha, vamos supor que eu tenho um consumo esperado de 107 gramas por dia naquela fase. Então, eu posso fazer a seguinte regra de 3. Olha só, em 107 gramas, eu tenho 300 quilocal. Em 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, eu tenho X quilocal. E aí eu descubro a quantidade de energia por quilo. Ok? Eu não vou fazer isso no quadro, porque eu acredito que é uma regra de 3 muito simples e deu para entender. Então, essa regra de 3 me leva ao valor de 2.800 quilocal de energia metabolizada por quilo. Eu vou utilizar esse valor quando eu for sentar para formular a ração. Ok? Fazendo o raciocínio inverso, veja bem, quer dizer, então, que uma galinha que come 107 gramas diárias de uma ração que contém 2.800 quilocalorias por quilo, vai ingerir ao final do dia um total de 300 quilocalorias. É isso que se espera. Ok? Bom, utilizando o raciocínio similar, né, quando a gente tem a oportunidade de estar dentro da sala de aula, a gente faz isso no quadro, explica com mais calma, e a gente faz o seguinte exercício. Olha só. Utilizando o raciocínio similar, considere que uma porca precisa de 18.500 quilocal por dia e 1.008 gramas de proteína por dia, e ela tem um consumo esperado de 5.400 gramas. Então, vamos ver quanto que a gente precisa colocar de energia e proteína para esse animal. Não vou utilizar o quadro, ok? Vamos fazer aqui comentando mesmo. Então, para a energia, vai ficar assim, olha só. Em 5.400 gramas, eu tenho 18.500. Em 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, eu tenho X de energia. Né? Vai te dar um valor de 3.000 e alguma coisa aí. Ok? Se der um valor muito diferente disso, suspeite, porque seu cálculo deve estar errado. Ok? Agora, como é que fica a proteína em porcentagem? Vamos lá. Em 5.400 gramas de ração, que é o consumo dessa porca, eu tenho 1.008 de proteína. Em 100 gramas, ou seja, por 100, eu tenho X. Daí por volta de 18% mais ou menos. Se quiser, pode calcular até mesmo para você fazer esse teste, ok? Ao final, você faz o raciocínio inverso. Ou seja, uma porca que come 5.400 gramas de uma ração com tanto de energia e tanto de proteína, ao final do dia, ela consegue satisfazer as necessidades nutricionais? Essa é a pergunta. E os seus cálculos vão responder se a sua conta está certa ou errada. Ou seja, aqui nós estamos propondo você fazer o raciocínio inverso para estar confirmando os seus resultados, ok? Para você confirmar aí, só vou te contar a resposta, ok? 3.426 quilocalorias de energia, ok? Por quilo, energia metabolizável, e 18,7% de proteína bruta, ou 187 gramas por quilo. Bom, pessoal, a gente está buscando, então, fazer vídeos menores e vamos parar aqui na primeira parte. Na segunda parte, a gente vai falar daquilo que pode contribuir para a variação da sua necessidade nutricional. Ok? Aguardo vocês lá. Muito obrigado.